Olá, aqui é o professor David Santana, do curso técnico em multimídia, na disciplina de Web Design. E vamos chegando ao fim na competência número 3, que é avaliar a usabilidade e ergonomia visual nos sites e artefatos da área web. Vamos já direto para a aula. Essa aula vai ser muito sobre avaliação mesmo, muito sobre usabilidade, sobre como testar, que é o foco dessa competência número 3. Mas começo recapitulando, começo voltando para o que a gente trabalhou. Então, o que a gente trabalhou nessas três competências? A gente iniciou trabalhando desenvolvimento de artefatos para o web, depois a aplicação e, por fim, a avaliação. E vocês podem ver que essas setinhas elas estão próximas entre aplicar e avaliar, e não é sem querer, é de propósito, porque a aplicação e a avaliação estão juntas, elas estão muito próximas. Você vai aplicar algo, você tem que estar sempre avaliando. Poderia até estar juntas mesmo ali, mas eu boto a setinha para trazer essa diferenciação. O desenvolvimento é aquele todo o processo inicial que vocês viram, eu trago muita coisa. Espero que gostem na competência número 1. O que é avaliação? Aí tem uma tabelinha, tem um organograma, um fluxograma mais ou menos, é feito no Lucidachat, eu acho que eu cito bastante, que traz um pouco sobre esses processos de desenvolvimento. Então, tipo, começa, obviamente, no curso de Web Design, desenvolver, depois o planejamento é central, isso acho até uma questão da atividade. O ponto central é o planejamento e depois vocês pensam em um X, o Y e termina com a avaliação. E notem que todos os fluxos vão para a avaliação, todos os pontos saem do planejamento central e caminham para a avaliação, tendo outros tópicos aí importantes, como a experiência do usuário, como a interface do usuário, como a usabilidade, que é algo que a gente vai falar um pouco aqui. E por que testar? Teste de usabilidade é uma técnica de pesquisa com usuários. Serve para investigar se o seu produto está fácil de usar e fácil de entender. Isso é muito importante. Isso é experiência do usuário simples, pura. Então, tipo, se você vai fazer algo, e quando eu trago, eu acho que é importante, quando eu trago produtos para sites, redes sociais e tal, o produto não é só venda, o produto pode ser serviços, o produto pode ser, inclusive, ser influência. Então, você tem que saber o público que vai alcançar, você tem que saber se a sua linguagem, querendo ser influencer, que é algo tão na moda hoje, vai alcançar o público que você busca, que você tem o talento para isso. Então, vai fazer um canal sobre cinema. Você tem que saber se o público curte o que você curte de cinema e como chegar a esse público e como testar isso. E o teste da usabilidade é uma técnica de avaliação, onde pode se avaliar o produto, o serviço, o site, o aplicativo, o protótipo, o desenho, enfim. Pode avaliar em geral. São testes com usuários representativos, ou seja, não vale fraudar o teste. Você tem que fazer com usuários que estejam fora de uma determinada bolha. Você não vai fazer um teste de, digamos, aceitação, um teste de confirmação, de não, eu vou fazer isso, eu sei que está bom, aí você pergunta a um amigo assim, eles, não, tá massa, te conheço, não é assim. Faça um teste com quem não conhece, principalmente, ou com quem pode até trazer dicas, ou sugestões, ou críticas. E tem um roteiro de tarefas e o papel do analista é observar e ouvir, não de ajudar a pessoa a navegar. Ou seja, você não pode auxiliar as pessoas dentro dos testes trazidos a fazer o teste. Então, aí você estaria colando, né? É dito. E é o maior aliado da experiência do usuário. Aqui eu trago uma tabela importante sobre os testes, trazendo a diferença entre qualitativo e quantitativo, as abordagens e para que servem. Então, entrevistas é quantitativo, grupo de discussão é qualitativo. E qual a diferença? O quantitativo vai estar preocupado com o número, vai estar preocupado com a opinião geral. Então, por exemplo, você vai fazer um canal de cinema, repetindo. Eu falo de cinema porque eu gosto bastante. Então, você vai perguntar se as pessoas gostam de cinema, muito, pouco, médio e por aí vai. Então, daí você vai ter uma ideia do que determinado público a que você quer alcançar gosta muito, pouco, médio ou não gosta de cinema. Isso é o quantitativo. O qualitativo vai ser qual tipo de gênero de cinema as pessoas gostam. Então, você vai perguntar se as pessoas gostam de comédia, terror, ação, drama, enfim, etc. Ficção científica, suspense, etc. Enfim, isso é o qualitativo. Então, tipo, existem testes para cada um desses. Entrevistas, alguns tipos de entrevistas, elas servem para os dois. As entrevistas direcionadas vão para o qualitativo. Grupos de discussão é para o qualitativo. O quantitativo não traz grupos de discussão. Grupos de discussões, eles vão trazer uma discussão mais ampla, vão trazer uma, digamos, uma opinião mais abalizada dentro de um grupo. E da parte de cima tem o comportamental e que eu vou passar aqui rapidinho, agora sim, que é o comportamental e o atitudinal. Tá? Aqui é bem ruim. E qual a diferença, voltando rápido, do comportamental para o atitudinal? O comportamental
Ele vai testar se o seu cliente mantém-se leal a um determinado hábito de consumo ou serviço simplesmente porque convém. Já o atitudinal é porque ele gosta. Resumindo, as pessoas elas pegam ônibus. A gente está aqui no Recife, então muita gente pega ônibus. Eles não pegam porque gostam de determinado ônibus. Rio Doce CDU, famosinho. Ninguém pega porque gosta, as pessoas pegam porque só tem ele. Então, tipo, você pode fazer um teste de como melhorar esse Rio Doce CDU, mas só tem ele. Agora você escolher uma marca de sorvete X. Você vai trabalhar um pouco a lealdade. Então você vai trabalhar, não, eu gosto daquele sorvete é melhor, porque existem outras opções de sorvete. Então, quando você vai fazer esse teste, você também tem que perceber se algumas pessoas gostam da sua marca, produto ou serviço porque é comportamental, porque talvez seja algo que convém, seja algo mais próximo, seja algo que resolva rápido. Então você vai vender bolo de pote, no seu bairro só tem você que vende bolo de pote, e as pessoas compram porque, tipo, às vezes precisa e compra, ou porque seu bolo de pote é muito bom, é um diferencial. Então, dá para saber o atitudinal e o comportamental, e é um tipo de pesquisa muito interessante. E aí você tem como tipo teste de usabilidade de laboratório, teste de habilidade de contexto, isso tudo está no e-book, então não vou falar mais sobre esses tipos de testes atitudinais e comportamentais, o teste AB, que é bem importante, e o Google Analytics, que não é bem um teste, que é aí, para que serve e para que não serve. Ele é muito útil para responder se os filtros são fáceis de usar, isso no caso de sites, redes sociais, e se no Analytics muita gente abandona o carro de compra. E por quê? Então, tipo, ele vai responder como melhorar o checkout, isso para sites de venda. Porque as pessoas estão abandonando o carrinho, então, tipo, se você coloca um cupom lá e não está fácil das pessoas terem esse cupom, que dá aquela vontade a mais de comprar, porque esse cupom não está aparecendo. Então, esses testes servem para responder isso, servem para responder em relação ao seu site, especificamente. A rede social não tem muito isso. Mas serve para responder se é de fácil acesso, se a resposta é rápida, se o feedback é rápido. Então, todos esses testes respondem isso. Se a marca agrada de alguma forma, de uma forma mais ampla ou de uma forma qualitativa. Porém, ele não responde porque a maioria das pessoas vai pela busca no menu, por exemplo. Ele não vai responder o que as pessoas vão, como as pessoas vão agir quando vêm. Isso é em outro tipo de métricas. E também não responde, tipo, não, depois eu volto para essa segunda parte, voltando para a parte do menu. Isso são outros tipos de métricas. Então, tipo, se é um site por onde as pessoas acessam, se as pessoas vêm pelo Google, se as pessoas vêm pelo Facebook, normalmente vem pelo Google. Você vê por outros caminhos. E a outra, que não responde o teste, é o nome para o produto. Então, tipo, aquela parte lá inicial, lembra? A parte de planejamento, a parte de iniciar, de fazer, desenvolver o projeto, que ela não está tão junto de avaliar e de aplicar, ela está distante exatamente por isso. Porque essa parte, ela não necessariamente se junta com a aplicação. Para você desenvolver seu projeto, você vai com especialistas. Então, você vai testar o nome baseado em especialistas, baseado em discussões com quem mais ou menos entende sobre o assunto. Então, não é bem o motivação para a avaliação. Vai precisar testar sempre? E a resposta é se sempre vai precisar testar, sim. Apesar de estar um triângulo, é um círculo também, enfim. Ou teste. Então, tipo, você vai estar sempre testando o seu produto. E você vai estar sempre, no caso, quando eu falo produto, os meios digitais em que ele está posto. Você vai estar sempre precisando testar, porque você não sabe se, tipo, depois de um tempo vai melhorar, depois de um tempo há um avanço tecnológico, depois de um tempo há um retardo tecnológico, se as redes sociais estão com problemas. Então, se antes seu produto era pelo Facebook, o grande fluxo, o Facebook perdeu um pouco de acesso recentemente para o Instagram. Se as pessoas migraram para o Instagram, como você vai testar isso? Como você vai testar se está havendo o acesso por ali? Entendeu? Aí pelo Analytics, entre outras coisas. Vai precisar, então, sim, desse tipo de teste. Resumindo, o teste de usabilidade é muito importante, os testes em geral. Esse não, assim, para não confundir, alguns testes são analytics, não são necessariamente de usabilidade. Outros são, sim, de usabilidade e são importantíssimos. Eu trago um pouco mais sobre ergonomia visual, por exemplo, num podcast. E é isso, eu espero que tenham gostado, usar bastante fontes das questões e não deixem de ver a entrevista, que é uma novidade agora para as videoaulas, com um profissional da área. Então vai ter mais um vídeo depois extra com o profissional. Espero que gostem, vai estar tudo lá no AVA. Muito obrigado e tchau!